Aqui é Houston, repita 7. Estamos na porta aqui às 3 da tarde. Isso é o propulsor ou é um avistamento real? Repita 7. Entendo que você tem muitas pequenas partículas indo pela esquerda. A que distância? Parece um navio, parece... Que está decolando. Roger, entendi que estão a 3 ou 4 milhas. O áudio é de 1965, faz parte dos documentos revelados. O Gemini 7, onde 2 astronautas em órbita afirmaram o seguinte: Houston, temos um bug. Às 10 horas, no ponto mais alto, os astronautas relataram vários objetos e partículas brilhantes contra o fundo negro do espaço. Este áudio ficou classificado por 61 anos. Imagine tudo o que tem lá atrás. Todos os temas que estão por trás. É verdade, impressionantes. Vamos ouvir como e vamos ver como. Pois bem, são movimentos muito interessantes. Mas olhem, por exemplo, este documento. Outros documentos classificados eram 31 de março de 1950. Quando? Pois afirmam que teriam encontrado 18 corpos alienígenas. Sim, imaginem isso. Isso é o que diz o documento oficial do governo dos Estados Unidos. 1950, deserto de Mojave. Foram capturados 18 alienígenas de 1 metro, todos eles sem vida. Foram encontrados dentro de uma nave. Aliás, a nave estava intacta. Isso é o que diz o documento. E bom, insisto, isso é algo impressionante. O que está sendo revelado, afirmam, é um ponto de inflexão que está acontecendo. E, bom, quem entende já percebeu que hoje a história muda, que sim, já foram reveladas muitas outras coisas, mas não nesse nível. E, bom, diante dessa situação evidente, agora também tem um congressista que está pedindo para que mais informações sejam reveladas. Daqui a pouco vamos conversar mais sobre esse assunto, mas, bom, vamos às informações. Se você está chegando agora, já vai deixando o like, compartilha, dá uma força pra gente com isso que vocês já sabem. Bom, olha aí, sabem onde está? Aqui, ué. Onde você está, Astrid? Não, se você não quiser vir, é fim de semana, não precisa vir mais. Ah, não, aí está, já vai. Não é pintar, muito bom. Então, vamos para as informações, uma loucura hoje, muito interessante o que tem acontecido. E bom, no final das contas são documentos oficiais que ficaram classificados por muito tempo. Temos que ir desenterrando isso e ver o que é que revela todo esse caso. Vamos ouvir esse áudio, o mesmo áudio em inglês, mas dublado em espanhol, vamos ver como fica. Vocês queriam ouvir no original, principalmente porque ouvir isso é algo histórico. É histórico, mas vamos ouvir a dublagem para ver como ficou. Depois analisamos, certo? Vamos escutar o que está sendo dito. Tem um bug às 10 horas lá em cima. Estou em Houston. Ouvir o que ele diz. Avisei que há um bug às 10 horas acima. É um reforço ou é um avistamento real? O quê? Repita 7. Eu disse que temos vários. Parece que há destroços lá em cima. Avistamentos reais. Centenas de pequenas partículas parecem passar para a esquerda, a cerca de 5 a 6 quilômetros. Tenha em mente que há muitas partículas pequenas passando pela esquerda. A que distância? 7. E parece que são planos e há um triângulo no centro. Roger, você entende que eles estão a 3 ou 4 milhas? Isso já é passado. Eles vão se afastar. Ele. O propulsor do meu lado tem um corpo brilhante com o sol ao fundo contra um fundo preto e há bilhões de partículas ao redor dele. Será que ele fala de um triângulo? Eles mencionam partículas ou coisas brilhantes? Bom, parte do que é relatado nesse caso. E também, bom, houve reações de divulgadores científicos, como o próprio Ávilo, um importante astrofísico de Harvard, mas também o próprio divulgador científico, Michio Kaku, que veio comentar vários pontos importantes em toda essa situação. Vamos ouvir essa entrevista que ele deu. Pelo menos uma parte que ele concedeu à Fox News e que, bom, me parece interessante. Vamos ver o que ele diz.
Dr. Michio Kaku é um físico teórico. Doutor, em uma escala de 1 a 10, o senhor está tão entusiasmado com esse lançamento de OVNI? Daria nota 10 porque estamos em um ponto de inflexão. Durante décadas tivemos que nos basear nos testemunhos de donas de casa e caminhoneiros, que eram ridicularizados e alvo de zombaria. Agora estamos falando de arquivos enormes que são ultra-secretos e que, pela primeira vez na história moderna, estão sendo entregues ao público americano. Então gostaria de parabenizar o presidente Trump por ter a coragem de ir contra as recomendações do FBI e da CIA de não divulgar esses arquivos para que pesquisadores e cientistas independentes possam analisá-los. E assim podemos tirar nossas próprias conclusões em vez de deixar que a CIA decida por nós. Parece que a CIA ainda resiste à divulgação total. Quando você ouve ou vê um OVNI se movendo assim, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, em ângulos de 90 graus tão rápido que você nem consegue acreditar, isso te diz alguma coisa? Para mim, isso diz que as leis da força centrífuga deveriam esmagar os ossos das pessoas dentro do disco voador. Então, basicamente, é um disco voador automatizado, por isso não há ossos para quebrar enquanto a coisa zigue-zagueia de um lado para o outro. Ou é preciso um nível de inteligência muito alto para criar isso. Então, em outras palavras, os humanos não podemos entrar em uma nave espacial que zigue-zagueia desse jeito, só nós mesmos. Os extraterrestres poderiam, mas até os ossos deles se quebrariam. Então deve ser um nível muito alto de tecnologia computacional automatizada. Bom, parte do que Michio Kaku diz nesse comentário, e bem, pouco a pouco as informações vão sendo reveladas. Os documentos já estão aí. Já passei a página para vocês ao meio-dia ou de manhã. Não era a página do War, não é esse War. O site GOP é sobre OVNIs, não UAPs, OVNIs, UAB ou UAB. Hoje não vamos mostrar de novo para vocês. Mas a questão é que, bom, os documentos estão lá, todo mundo pode acessá-los, pode vê-los. São 162 documentos nesta desclassificação especificamente. Embora também haja outros documentos que estão sendo aguardados para serem publicados, inclusive já existem algumas exigências. Também há até advertências de algumas pessoas que afirmam que poderiam revelar mais informações, já que essa desclassificação vem muito resumida em comparação, como poderia ser. E até mesmo alguns documentos que tinham sido publicados começaram a ser retirados. Ou seja, também há uma luta interna aí de pessoas que não querem que tudo seja revelado de alguma forma. E vejam, parte dessas imagens era outra das que também chamou muita atenção. E bem no centro aí tem um objeto. Sim, aí no centro tem um objeto e de repente ele vai se mover, sem contar os outros objetos que estão girando por ali. Alguns relatos e vídeos têm contexto, outros não. Eu já expliquei isso. Muito bem. O que estamos vendo ou onde eles estão por questão de segurança nacional? Vamos também ao que diz o próprio Ávila. Vamos a isso. Ávila, na desclassificação que foi feita agora mesmo, afirma que a reação dele é um pouco diferente, porque Michio Kaku pergunta, de 1 a 10, como você avalia isso? Eu não dei uma nota tão alta. Você se emociona e diz, isso é um 10, né? Ou seja, porque finalmente vamos poder começar a investigar um pouco mais sobre isso e não apenas ter depoimentos de donas de casa ou caminhoneiros, o que é verdade. Ou seja, vamos nos acostumando a entender que as pessoas vão dando sua explicação em seu depoimento sobre o que viram, não os caminhoneiros, porque quem está nas estradas vê muitas coisas de repente. Mas agora estamos vendo câmeras militares de altíssima tecnologia, porque algumas são de 2023, 2024, são casos recentes, alguns deles, e documentos como este de Mojave, o deserto de Mojave, onde supostamente, bem, teriam recuperado 18 corpos de extraterrestres com uma nave intacta. Isso, entre outras coisas, na verdade é realmente surpreendente. Mas apesar disso, Ávila se mostra um pouco mais cético, digamos assim, e faz vários comentários. Depois, ele afirma que, de fato, a desclassificação é importante, mas a posição dele é que, após revisar os 162 documentos, sua equipe do Projeto Galileu, não só ele,
mas todos os outros também. Sim, todos os outros, ou seja, a equipe exatamente se dedicou a lê-los e eles concluíram que os objetos o que se vê ali está documentado, ele afirma. Apresentam características que são importantes, que são extraordinárias. Mas, ele diz, nenhum desses objetos apresentados até o momento tem características suficientemente extraordinárias para exigir uma origem exótica. Ou seja, pelo menos até agora, o que eles veem, essa equipe vê, ainda não é estranho o suficiente para poder dizer isso, essa força é um alienígena. É isso que se diz aqui. Então, por exemplo, como você explica esse documento, certo? Dos 18 supostos alienígenas, do que estamos falando? Que tipo de situação aconteceu ali? Porque vamos lá, se fosse um erro ou uma brincadeira, já teriam mostrado isso há muito tempo. Olha, foi dito isso, mas não era isso. Não, isso ficou classificado por décadas. Também aponta que as imagens da missão Apollo, imagens que mostramos aqui para vocês, são bastante curiosas, como esta, por exemplo. Não. Esta é da missão Apollo. Esta é da Apollo 18 de 1969. E ele diz que essas imagens poderiam ser reflexos ou fenômenos naturais, como impactos de asteroides na Lua. A verdade é que eu digo impacto na Lua, mas nada. E de reflexo, pode ser um reflexo na lente ou algo assim. Mas vejam, bom, é isso que ele diz. Não sabemos, não são conclusivos, né? Pelo menos para mim, essas evidências ou essas coisas estranhas não são conclusivas. Isso é o que... Agora ele é o cético, né? Agora ele é o cético, né? O Apollo 12 é o Apollo 12. É o Apollo 12 e a outra, a que eu mostrei, é o Apollo 17, né? Que é a anterior, né? Acho eu, né? Apollo 12. É verdade? Você tem razão. É o Apollo 12. E, bom, aqui também está um pouco da descrição do que se comentava na época, né? Ou seja, aí está um pouco da conversa do que teria acontecido naquele momento. Isso também, então, mostra, vamos dizer, um pouco do que tem que ser um cientista, né? Não é porque já estão desclassificando isso que você vai dizer, bom, então já são alienígenas e pronto, né? Ou seja, não, também tem que dar sua opinião e dizer, vamos com calma, vamos ver passo a passo o que é ou quais imagens são realmente conclusivas, né? Vamos então ficar atentos ao que forem dizendo. Com certeza outros cientistas vão reagir. Nesse caso, o Loeb, que normalmente costuma ser aberto, dessa vez não está sendo tanto, né? Michio Kaku, por outro lado, parece mais aberto, principalmente devido à estranheza. Ele afirma que algo vivo ali não existiria como conhecemos, pois não suportaria a pressão. Aqui, bom, alguns dos pontos em que essa conversa se traduz. Dos astronautas da Apollo 12 em 1969, ele diz, isso é afirmativo, estamos prontos para o EMOD, e respondem Intrepid de Houston, e depois, bom, basicamente são só sinais, né, que vão sendo dados, mas em certo momento dizem, olá, estranho, como estão? Bom dia, Dick, estamos bem? Como estão? Muito bem, espero que gostem de ter alguma companhia para observar, certo? Para variar, mas veja que por parte de Buzz Aldrin, que fez parte da Apollo 11 e agora já com 96 anos e ano passado se casou de novo, né? Sim. Ele sim tem. E por sinal... A esposa dele faleceu. Muito jovem e ela faleceu. Sim. Colocando barro. E já vai se casar pela 15ª vez. Bom, e aí hoje foi divulgado um documento onde ele falava sobre diferentes coisas ou coisas incomuns que viram quando foram à Lua. Nela, ele fala, por exemplo, de um clarão que viram perto da Lua, apontam com um monóculo, mas não conseguem observar direito. À noite, bom, o que seria noite para nós, mas enfim. No momento em que eles dormem para o dia anterior ao retorno, ele diz que vem um clarão na cabine, que foi crescendo e que durou uns 2 minutos. Ele diz que era uma fonte de luz muito brilhante, que poderia ser um laser, mas questionou quem estaria lançando esse laser. Eles são os únicos humanos na Lua naquele momento. E há vários desses testemunhos por parte de vários astronautas, não só de Buzz Aldrin, que viram coisas bastante incomuns em suas viagens ao espaço. Exatamente. Bem, e dentro desses comentários eles dizem, bem, eles fazem isso, eles fazem aquilo, eles fazem referências, né, como se tivessem companhia. Isso chama a atenção. E bem, isso também é interessante. Buzz Aldrin e outros astronautas
já disseram em seu momento o que foi vivido na Lua e o que tem sido vivido no espaço. Eles tiveram certos encontros curiosos, estranhos, observações também bastante estranhas. E acho que vamos ver isso também aos poucos. Exatamente. Bom, vamos para outros assuntos, vamos para outros temas também importantes. Daqui a pouco vamos conversar sobre esse congressista, mas espera um pouquinho. Daqui a pouco vamos para esse tema do congressista. Só para quem está chegando agora. Deixem-me dizer para vocês que, entre os documentos mais estranhos, talvez na minha opinião, além daquele dos 18 alienígenas, estão esses documentos aqui, onde se comenta, mostra, se informa como lá, nesse, como se chama lá para a Indonésia, Papua Nova Guiné e toda essa região. Pois falavam com eles de lá e diziam, olha, estamos vendo isso ou isso está acontecendo. Ou seja, em diferentes partes do mundo, pareciam ligar para os Estados Unidos. Olha, vocês sabem o que está acontecendo nesse assunto. Me chama muita atenção e também o caso da Polícia Federal Mexicana estar envolvida em um assunto, envolvida em um tema. É tarde demais, quero dizer, é muito tempo atrás para envolver o que desapareceu, não o doutor. Greenberg, sim, esse caso sim. Sim, está muito separado. Está separado, sim. Como acreditamos em viagem no tempo? Pois bem. É que esse caso também é bem estranho, porque... Sim, foi estranho, sim. Digo, não sei. Vamos ver quem é esse W.R. Altman, né? Essa pessoa, não sabemos porquê, de repente é levada a sério pelo FBI, mas ele faz uma triangulação a partir do México através da Polícia Federal. Estranho, sim. Quantos undertest é que é estranho, Desde la CIA, pero la CIA... Com a polícia. Então já era. O estranho é que enviaram um relatório dos Estados Unidos revelando que esse indivíduo insiste na existência de um dispositivo em uso. Sim. Sim, esse, e que tem algumas maçãs podres, vamos dizer assim. Ou seja, alguém que está causando dano com esse suposto laser, ou bom, ele chama de laser. Mas ele também descreve isso de várias formas, como uma espécie de raio que tem a capacidade de controlar muitas coisas. Não assim, mas exagerado. Não estamos falando de controlar o gosto de uma pessoa, como ela sente, como ela pensa, como funciona o sistema nervoso dela. Ou seja, coisas extremamente absurdas que fogem da realidade. Pois da lógica, né, está mais fantasioso do que qualquer coisa, né? Mas tudo bem se é fantasioso, tudo bem. Mas aí você pensa, ué, mas por que você classifica isso? Ou seja, por quê? Se é uma viagem de alguém, por que você se esforça para ir? Mas você acha que é uma viagem? Sim, bom, quer dizer, é que você diz que isso é tão extraordinário que você fala isso. Quer dizer, logicamente você pensaria que isso é uma viagem e por que levariam ela a sério? Claro, os agentes devem ter visto alguma coisa para terem triangulado isso e passado a informação. Quer dizer, vamos nos colocar no contexto de que isso existe, sim, que esse aparelho existe e que podem te controlar a tal nível com esse aparelho que podem até fazer você pensar diferente. Sim, bom, e que você sabe dessa informação e que tem como entrar em contato. Obviamente, eu acho. A última coisa que você faria seria entrar em contato diretamente com uma autoridade. Porque, obviamente, se você sabe que estão usando, vão dizer que vão usar contra você. Você não vai mostrar isso lá. Você precisaria triangular, fazer o mesmo que eles, e o mais louco é que... Por isso eu já penso comigo. Supondo, mas o ponto é que... O que me chamou a atenção é que o fato de classificarem e garantirem... Bom, que esse projeto durou 8 anos, ou seja, em Jalim e no Texas, por sinal, aqui bem pertinho. E depois disso, né, o projeto desaparece dali e supostamente vai para satélites, e através desses satélites... Bom, dá para fazer isso agora? Se isso fosse feito, se esse nível de poder fosse alcançado, então o quê? Protegendo com os ayatolás e com os fatos. Mudando tudo rapidíssimo. Exatamente. Ou isso simplesmente desapareceu e o projeto já não existe ou não existe. Ou seja, está ali, meio que perdido em algum lugar. Agora tem muitos projetos da CIA que nem o governo sabe. Sim, exato. O que eu penso é que algo assim seria tão poderoso que não poderia estar nas mãos de um governo, porque imagina. E menos ainda nas mãos de um particular. E menos ainda nas mãos de um particular. Claro, eu me vejo fazendo assim. Sim. Vamos ser milionárias. Fala. Assim não tem mais gente. Fala o que é. Como vai?
Pepe, que você gosta de sorvete de menta com chocolate. Lembra daquele que se enganou e disse ser outra mistura? Assim é da Hailey, Harley, sei lá o quê. Sim, assim não precisa dizer outro nome. Vi divertido aqui trolando as pessoas como esse de trás, cotas de vestida de diabinho, não de que digam o melhor. Assim é de conta, né? Pois bem, isso está muito louco. Vamos ao que diz esse congressista que insiste que há mais coisas, não há mais. Há mais coisas para analisar. Vamos a esse detalhe. Há um congressista, né, alguns congressistas, porque são vários, estão exigindo que toda a informação seja revelada, que isso não fique só pela metade. Exatamente. Bom, para começar, veja, Tintin, esse bullshit, que bom, ele tem sido quase um porta-voz desse assunto. Junto com a Luna, ele disse que o que saiu hoje é uma gota grande, mas que na verdade é um oceano. A informação que existe, ou seja, que ainda não foi revelada. Temos que lembrar que, bom, supostamente isso é como em fases. Esta seria a primeira fase. Na verdade, hoje eu estive repetindo esta Luna, que Ana Paulina Luna, que na próxima fase ou no próximo lote, que vai vir muitos vídeos de militares que ela tem pressionado para que sejam liberados. Que bom, os vídeos de hoje como este têm sido impressionantes. Sim. Quer dizer, não sei se... Quer dizer, estamos vendo um objeto em forma de estrela voando, fazendo coisas bastante bizarras, né? Mas além disso, quer dizer, o que você comenta sobre Tim Burch, Ana Paulina Luna e outros colegas, eles dizem, olha, já temos aprovados. Se supõe que eles já viram com certeza, com tudo isso, porque tudo o que revelam vem super censurado. Olhem todos esses quadros pretos. Todos esses quadros pretos são censuras. Censuras que vão sendo colocadas sobre informações, capacidades, tipos de filtro, coisas que essas câmeras têm e que eles não querem revelar. Inclusive, alguns têm metade, assim, um quadro preto gigante, porque há muitas coisas que eles não querem que se saiba dessas capacidades que, nesse caso, né, os Estados Unidos têm. Com certeza, né, o que vier também será cortado e tudo mais. Mas ao menos é algo. Algo nos indica, ou seja, nos dá uma ideia de como era o fenômeno, ou em todo caso. E o que eles diziam é que há até um dos vídeos que vão revelar em breve, que ainda insisto, ainda não está disponível. É que os Estados Unidos atiram em um desses objetos. Eles atiram em um dos objetos. E depois... ver o que acontece. Não sei, deram a ordem para eles, acho. Talvez por isso não atiram simplesmente do nada. Deve ter algum motivo. Deve ter uma ordem por baixo porque está muito perto, não sei. Ou talvez seja como você disse. Vamos ver o que acontece. Mas o ponto é que eles atiram em um desses objetos. E bom, esse é um dos vídeos que vai ser revelado. Esses são 46, os vídeos que estão pendentes, e eles estão pressionando para que saiam no próximo grupo. E, por sinal, o curioso é que agora aqueles que pareciam ser os conspiracionistas hoje vêm dizer para não contestar essas revelações. Isso é mentira, desta vez é o Infowars. Todos eles, todos arrogantes, dizendo para não assistir, para não acreditar neles. Todos aqueles que... Acontece que as coisas se viram. Até o Joe Rogan. Sim, ela disse que não, que é só pra gente não comentar. Mas isso não quer dizer que você pare de falar sobre Irã. Exatamente, quer dizer, vai se continuar falando do Irã todos os dias. Mas não dá para passar a vida toda brigando para que isso seja sabido. Claro, vão usar tudo isso, né? Quer dizer... Ou seja, qualquer coisa eles vão usar. Se o BTS veio, vão usar o BTS. Se veio qualquer um, vão usar também. Se é a Copa do Mundo, qualquer coisa que você quiser, sempre vai ser também uma questão política e econômica. Quer dizer, obviamente, mas não é por isso que você não vai falar do assunto. Outros já não falam mais sobre isso, né? Não, né? Esses caras são malucos mesmo, mas enfim, tem de tudo nesse mundo.
Como dizem, vamos para outros assuntos também importantes, mas não vamos tirar o olho desse assunto. Mais um assunto para ficar de olho. Vamos ter que voltar com 5 olhos do jeito que estamos. Informação demais. Informação demais. Temos o Irã, temos o antivírus, temos os OVNIs, temos os casos de Epstein que a gente não consegue esquecer. Que deixam a gente esquecer, é claro. E Ucrânia, o que mais? Não, o que vai surgindo dia a dia vira notícia surpreendente. Vamos lá então, antes de irmos para o assunto do Irã e tudo isso. A AIEA, que é esse órgão da ONU que monitora a questão nuclear no mundo, confirmou a transferência de 13 quilos de urânio enriquecido da Venezuela para os Estados Unidos. Já que ontem estávamos falando sobre isso, que tiveram que retirar esse material que estava lá nessa usina que sofreu danos com o ataque que os Estados Unidos fizeram à Venezuela em 3 de janeiro, quando tiraram Nicolás Maduro. Após semanas de processo com a presença da AIEA e especialistas do Reino Unido, lidou-se com esse material que não é simples. Claro, não é qualquer coisa. Agora isso estaria nas mãos dos Estados Unidos. Agora os Estados Unidos, que provavelmente vão usar isso em suas usinas nucleares, né, se for possível utilizar. Não sei o grau de enriquecimento atual, pois não era usado desde os anos 90. Desde os anos 90, exatamente. Isso também é importante comentar. E antes de irmos para qualquer outra coisa, tenho curiosidade de saber como fechou o petróleo hoje. Olha, esse é o preço rapidamente. $104. Esse é o preço de fechamento do petróleo. Evidentemente não é o ideal, mas também não é como se tivesse disparado. O preço de 104 está abaixo do que esteve nos últimos dias. É preciso lembrar que esta semana chegou a quase $120, ou seja, estar em 104, embora pareça ruim, não é uma má notícia. Porque, insisto, se olharmos aqui Mas parece que 100 já virou piso. Claro, o novo piso é 100, ou seja, mas tudo bem, e esteve nesse patamar, agora que está em 100, você diz, bom, já não parece tão ruim. Embora, obviamente, o preço esteja altíssimo, porque isso vai gerar efeitos nos preços em nível global. Mas evidentemente não se manteve nos 120, que isso já era uma coisa exagerada. Vamos então para outros assuntos também importantes. O que mais temos por aí? Bem, hoje temos o tema de que Trump não descarta mover as tropas da Alemanha. Vocês lembram que ele tirou 5.000 e disse que vai tirar mais? Pois bem, ele pensa em movê-las, na verdade, para a Polônia, o que, na verdade, não é um movimento ruim. Sabemos que ele está irritado com a Alemanha, mas definitivamente é melhor deixá-los na OTAN e manter essa região protegida, especialmente a Polônia, que provavelmente será um dos primeiros países afetados caso a Rússia decida ir contra a OTAN do que retirá-los completamente da Europa. Acho que isso tem a ver com o fato de que os republicanos realmente estavam irritados e preocupados com essa questão, não pelo fato de que ele havia retirado, que iria retirar os 5.000 soldados. No fim das contas, os soldados na Europa, que muita gente depois não entende e diz, estamos emprestando os soldados lá fazendo o trabalho, mas isso também representa um poder para os Estados Unidos, uma influência. Claro. Exatamente. E bom, isso também é um reequilíbrio, já que a Polônia vem fazendo o dever de casa do ponto de vista militar. E diplomático também. Diplomático também? Sim. Ou seja, mas a Polônia já lançou seu próximo objetivo há alguns dias. A Polônia busca ter o maior exército de toda a Europa, quer ter 500 mil de soldados. Além disso, não são soldados quaisquer, são soldados muito bem treinados. É preciso lembrar que a Polônia foi o país que mais investiu e, além disso, tem uma economia que cresceu muito e que já é um país. Era um país de exportação, por assim dizer, mas de pessoas. Ou seja, muita gente ainda faz exatamente isso. Há um êxodo constante de pessoas saindo, mas não se tornou o país em que mais pessoas voltavam para viver porque viram que a economia estava melhorando, que havia trabalho, etc. E avançaram muito em tecnologia, em questões militares, enfim, avançaram em muitos aspectos, mas dizem que também precisam proteger o que já foi conquistado. E não cometer os erros do passado. Vamos para outros assuntos importantes. Vejam só, já estão sendo feitos, uma série de anúncios nos quais se busca, primeiro, estão trabalhando nisso. Então,
foi emitido um alerta sobre um surto de antavírus, no qual disseram: olha, conhecemos o antivírus há muito tempo, mas até agora não tinha sido uma preocupação porque raramente é transmitido. Humanos. Mas acontece que a cepa dos Andes, uma cepa que pode evoluir, bom, na verdade já evoluiu há algum tempo para contagiar seres humanos de um ser humano para outro ser humano. Diante disso, bom, também foi confirmado pela OMS que a comissária de bordo que estava hospitalizada não tinha antavírus. Ela estava mal, como você imagina, mas não era por antavírus. Confirmaram que ela não tinha antavírus, o que é bom já que esteve em contato com muita gente. Se ela estivesse doente, outras pessoas poderiam estar também. Mas o exame mostrou que ela não tem antavírus, o que é uma boa notícia. Aliás, esse laboratório da Moderna também é um relatório. Sim, o PEL, a farmacêutica Moderna, eles fizeram uma das vacinas da Covid e acho que era uma que, na verdade, era só uma dose, ou seja, não tinha reforço. Pois bem, acontece que eles já estão trabalhando em pesquisas preliminares para o desenvolvimento de uma vacina contra o antavírus. Esse comentário, obviamente, fez com que as ações subissem 14% na Bolsa de Nova York, e bom, isso em grande parte, obviamente, por causa do assunto do cruzeiro, que, aliás, hoje eles partem. As autoridades, o diretor de Epidemiologia e Saúde Ambiental da província de Juan Petrina, lá em Ushuaia, disse que negou que a origem seja Ushuaia. Ou seja, ele negou isso, mas vai ter que investigar porque, precisam investigar direito. No final das contas, esse casal esteve lá, esse casal que foi o primeiro a perder a vida. E bom, o diretor de Epidemiologia e Saúde Ambiental da Terra do Fogo se chama Juan Petrina e deu uma coletiva de imprensa hoje, na qual afirmou: a chance de eles terem se contaminado lá é quase nula. Isso é um comentário baseado em dados epidemiológicos e explicações públicas, ou seja, se não saiu de lá, é preciso investigar direito. De onde veio? No fim, nunca se soube a origem da Covid e nunca saberemos, pois já se passou muito tempo e muitos ocultaram a situação. E bom, Petrina explicou que o casal afetado chegou à província em 29 de março e ficou apenas 2 dias, ou seja, ficou só um pouquinho lá e embarcou. Embarcou imediatamente no cruzeiro e desembarcou em 1º de dezembro. O marido do casal começou a apresentar os sintomas no dia 6 de abril, ou seja, é um período muito curto para o tempo de incubação dessa doença, que pode chegar a até 45 dias. Sim, isso está muito extenso. Vejam também o que acontece nos Estados Unidos sobre o surto. Vejam que os Estados Unidos também estão ativando um movimento, uma evacuação, onde desde Nebraska, o coração médico do centro dos Estados Unidos, está sendo preparado uma operação de biocontenção, que eles chamam, e que pode marcar um precedente internacional. Por causa do surto relacionado ao cruzeiro MV Rondios, dizem que os Estados Unidos já ordenaram a evacuação de 17 cidadãos que permanecem a bordo do cruzeiro MV Rondios, identificado como o foco central, obviamente, de toda essa situação. A operação vai ser coordenada, aliás, pelo CDC e pelo Departamento de Saúde, isso em conjunto também com as autoridades espanholas. O que está acontecendo aqui? Como está essa situação? Bem, o destino desses evacuados, primeiro é preciso lembrar que há um grupo que já saiu sozinho, saiu antes, e esses já estão nos Estados Unidos, mas há outro destino para outros evacuados que vão sair agora ou já saíram. Eles vão para a unidade especial de biocontenção na Universidade de Nevada, onde todos ficarão em uma instalação super avançada para doenças infecciosas de alto risco. É importante lembrar que esse cruzeiro foi rejeitado em vários lugares. Também foi rejeitado em Tenerife, nas Ilhas Canárias, no arquipélago. Bem, rejeitado em Tenerife, nas Ilhas Canárias. Enquanto se define como será o desembarque, vai ser complicado que chegue no sábado ou no domingo. E bem, agora o que se sabe por último é que são 9 casos confirmados ou suspeitos. Obviamente esse número pode ser maior. Se vai ser complicado, sinceramente não vai ser complicado porque, bem, até agora que se saiba, as pessoas têm estado bem, né? Sim, dizem que estão bem, estão preocupadas sobre o que vai acontecer quando chegarem em terra, porque estão falando de períodos de quarentena bem longos, porque, bom, vocês acabaram de ouvir o que disse o de Ushuaia.
Pode levar até 45 dias para aparecerem os sintomas, então é bem possível que em seus países queiram nos manter em quarentena por 45 dias, o que é muito tempo, não vão poder voltar ao trabalho, o que estava pendente não vai ser feito. Bom, é assim que está a situação nesse assunto. Algo mais sobre o vírus? Sobre o vírus, acho que não. Não, bom. Então, se não acontecer nada, né, a gente volta daqui a pouco, mas vamos então para outros assuntos também importantes. Aos outros assuntos também importantes, Donald Trump espera uma resposta de Irã. Ou seja, Donald Trump estaria esperando uma resposta do Irã, pois neste momento, e se não houver acordo, então volta o projeto de liberdade, basicamente. Exatamente, vamos ver se isso realmente começa a funcionar. Temos que lembrar também que o projeto Liberdade, embora não tenha sido dito no início, e agora vai se chamar Projeto Liberdade Plus. Ah, vai se chamar Liberdade Plus. A vingança, sim. Devemos lembrar que isso foi interrompido porque a Arábia Saudita fechou o espaço aéreo, apesar dele culpar o Paquistão. Ou seja, essa foi a razão. Só que isso não foi dito até que essa informação vazou. E, pois bem, o mandatário hoje garantiu que se não houver um entendimento com Teherã, eles vão reativar essa operação. E ele disse, supostamente tenho que receber uma carta, disse ele, do Irã, disse que seria esta noite, vamos ver como vai ser. Qual assunto? Bem, são 10 da noite no México e até o momento não se ouviu nada sobre esse tema, disse ela. Poderíamos retomar o Projeto Liberdade se as coisas não derem certo e então se chamaria Projeto Liberdade Plus, que por sinal essa coisa de Epic Fail, operação... Epic Fury. Epic Fury, na verdade, Epic Fury, Epic Fail, na verdade, Epic Fail, bom, Epic Fury. Então dizem, alguns analistas estão comentando que esse assunto já acabou, não sei o quê. É para não pedir permissão e seguir a operação, só que com outro nome, como se fosse diferente, então não preciso pedir permissão ao Congresso. De verdade que é uma coisa que ele tem com os advogados tão louca, de verdade. É verdade, ele tem advogados. É como se não existisse. Ou seja, o Congresso serve para revelar coisas, OVNIs, nada mais, ou seja, mas não está funcionando como deveria. E me surpreende que, ou seja, obviamente os republicanos se preocupam, mas também deveria preocupar os democratas, mas também deveria preocupar os republicanos. Porque no final esse poder não está servindo para o que deveria servir. E bom, é um tema também aí complicado, mas enfim, está aí, né? A questão é que esse é como o último. A questão é que não se sabe se a guerra vai continuar ou não. E, aliás, um grande abraço para toda a comunidade que nos enviou um superchat. Muito obrigado a Vicky. Muito obrigada, Vicky. Vicky, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado pelo seu comentário sobre as chuvas que foram bem intensas, né? Já falamos quantos milímetros caíram, foi muita água mesmo, de verdade. Sim, é preocupante ver. Alguns dizem que, por exemplo, alguns lugares que alagaram em parte é por causa das construções que estão sendo feitas. Agora, não sei o quanto disso é verdade, mas realmente é impressionante. Sim. Bom, hoje aconteceu de novo Bom, não aconteceu com a gente. A chuva estava intensa e achamos que aumentaria de novo bem na Avenida Constitución, que é onde estão as construções da Copa do Mundo e do monotrilho, e todo esse assunto. Bom, o monotrilho, na verdade, e ficou intenso de novo, né? Mas não, durou uns 20 minutos e depois voltou o sol e tudo mais, mas tem sido assim, né? Tem sido assim. Bom, então, de novo, Vicky, muito obrigado. Muito obrigado, Vicky, a toda a comunidade, nos apoiem, que evidentemente bom, para quem não sabe, ou seja, o apoio que vocês dão. Então, é totalmente focado no canal, em ir melhorando, em melhorar o equipamento. Tudo isso ajuda muito e isso é muito apreciado. Todo o apoio, bom, ajudou para que o canal possa continuar crescendo. Evidentemente, muito obrigado pelo apoio que vocês dão a este canal de informação independente. E que, em todo caso, para a comunidade que diz, eu não posso, mas eu gosto, obviamente, que você esteja aqui, que você compartilhe, que você dê like, tudo isso também ajuda. Então eu também agradeço muito a você. Vamos a outros assuntos também sobre o Irã, não é?
Tem vários assuntos pendentes ali. Um deles é esse que tem a ver com o tema de Moctava, né? Vamos para lá. Olha, então, o que está acontecendo com a questão do Irã? Tem uma questão pendente também com esse Moctava, né? O líder supremo que não aparece, né? O que está acontecendo nesse caso? Como está a situação? Bem, sabe-se por várias fontes familiarizadas com a inteligência que, bom, os serviços dos Estados Unidos acham que o novo líder supremo, esse Moctava Khamenei, filho de Ali Khamenei, o antigo líder supremo, realmente está desempenhando um papel importante dentro da estratégia bélica. E o presidente do Irã disse outro dia, esse Moctava, Massoud Pezeshkian, que disse que, bem, sim, dava para ver que ele tinha muito claro o plano que o Irã deveria seguir nesta guerra. Parece que isso, bom, segundo a inteligência, seria mesmo real. Os relatórios revelam que as autoridades dizem que dentro do regime agora fragmentado, é provável que Moctava Khamenei ainda esteja conduzindo as negociações do Irã com os Estados Unidos para pôr fim à guerra. E embora ele não tenha voltado, não o vimos bem, desde que começou a guerra em 28 de fevereiro, sim. Pois é. Bem, a administração, a inteligência tem essa informação. E embora Donald Trump continue buscando, uma solução diplomática, vemos um Irã que está muito, muito intenso na questão militar. Hoje foi dito que eles estavam 120% preparados caso a guerra recomeçasse. Não vemos uma postura negociadora deles e, às vezes, Donald Trump também não colabora com seus comentários. Mas a questão de como eles estão se projetando realmente é preocupante. Exatamente, ou seja, e é muito interessante também o fato de que agora a inteligência esteja revelando então que de fato, ou seja, sim, talvez esteja por aí, é questão de estar atento e talvez não pareça. Por essa ideia digo, não sei, de que talvez tenha ficado com o rosto machucado e não queira aparecer por aí. Exato. Exatamente. Bom, Nazaran José, que é o chefe de protocolo do escritório dele, do líder supremo, disse que ele está se recuperando dos ferimentos, que está com boa saúde. Disse que Khamenei sofreu ferimentos no pé, na parte inferior das costas e que tem fragmentos de estilhaços atrás da orelha, mas que as feridas estão cicatrizando bem. Ou seja, aparentemente ele está bem, é ele quem está tomando as decisões. Vimos o Pezeshkian que disse ter conversado com ele. Então, ele deve aparecer, está mais vivo, menos morto do que pensavam. Então, vamos ver o que acontece, o tempo dirá, mas pelo menos esses são os indícios que existem nesse momento, no caso do líder supremo, né? Vamos abordar outros temas e assuntos importantes. Faz umas 2 semanas, né? Por aí que comentávamos que o doutor, o médico, como se chama Massoud Pezeshkian, o presidente do Irã. Isso mesmo. Por ser médico, ele pôde entrar às vezes e ver Moctava. O que parecia boato agora ganha força, pois é o que relatam os serviços de inteligência. Vamos a outros assuntos importantes. Antes. Olha, também há um relatório desse grupo radical Hezbollah. Bom, então vamos depois desse suposto cessar-fogo que havia entre Israel e Líbano, mas entre Israel e Hezbollah. Pois nenhum dos ataques tinha sido reivindicado, na verdade eram mais movimentos que Israel detectava daquele lado. E diante dessa situação, de vez em quando lançavam um ataque contra Israel por lá. E depois diziam que havia foguetes lançados pelos, os do Hezbollah, e toda essa história. Mas hoje aconteceu algo diferente. Bom,
Hoje, o Hezbollah reivindica seu primeiro ataque contra território israelense desde que começou a trégua, porque, bom, até havia ataques, mas eles nunca apareciam para assumir. Hoje, eles lançaram mísseis contra uma base militar israelense que fica ao sul de Najarila nesta sexta-feira. Esse seria o primeiro ataque oficial deles em que eles aparecem publicamente e assumem. E o grupo classificou isso como uma resposta à violação do cessar-fogo por parte do inimigo israelense. Temos que lembrar. Foi ontem, não foi? Que atacaram uma área do Líbano onde havia um líder importante que perdeu a vida. Isso, obviamente, eu acho que é uma resposta ao que está acontecendo neste momento. E o exército israelense interceptou um dos lançamentos e os demais caíram em áreas abertas. Não houve registro de feridos. Isso é muito comum, eles caem em áreas onde não há nada. Então, mesmo que caiam, não afetam absolutamente ninguém. Bom, é assim que as coisas estão nesse assunto, pois bem, o que quer dizer que cessar fogo, pelo menos entre eles, não há não, e nem vai haver por um bom tempo, claramente. Aqui a pergunta é: qual estratégia o Irã está adotando em suas guerras por procuração, através do Hezbollah, através dos Houthis, por exemplo? Os Houthis estão muito quietos em comparação, por exemplo, com o Hezbollah, que tem realizado mais operações. Ambos com quase desaparecimento. É preciso lembrar que eles discordaram da estratégia de lançar ataques contra os países do Golfo. Bem, todos esses conflitos têm se reconfigurado um pouco, que, aliás, continuam sendo notícia quase todos os dias. Basicamente toda a região do Oriente Médio, desde, o Afeganistão, que, aliás, já nem se ouve falar, por sinal, não o Afeganistão, não. Eles já não têm problemas? Nessas confusões com o Paquistão. Como o Paquistão deixa o Paquistão com a fome? Quer dizer, eles têm problemas econômicos super graves. Com certeza. Vamos a outros assuntos importantes. Pois bem, uma assessora do líder supremo do Irã disse que ter o Estreito de Hormuz, eles já dizem que ter o Estreito de Hormuz é o mesmo que ter uma bomba atômica. Ou seja, perceberam que não precisam da arma nuclear, que basicamente já têm controlando o Estreito de Hormuz. A assessora Mohammad Mokber afirmou que o Irã havia negligenciado por muito tempo essa posição tão privilegiada que tem ao longo do estreito, que é uma vantagem importantíssima para o transporte de petróleo e gás que, Teherã se apropriou a partir dos ataques dos Estados Unidos e diz que o Estreito de Hormuz representa uma oportunidade tão valiosa quanto ter uma bomba atômica. Na verdade, ter em suas mãos uma posição que permite influenciar a economia global com uma única decisão é uma grande oportunidade. Não pense pequeno, caramba. Quer dizer, não, é que eles perceberam porque... E o ruim é que daqui pra frente todos vão pensar igual. Que perceberam que a estratégia funciona, que no final das contas não tinha sido feita dessa forma antes, mas agora está dando certo, e a pressão sobre os países do Golfo está tendo um efeito dominó muito, muito forte. E foi garantido que eles estão se comprometendo a não abrir mão dessa conquista da guerra. E acrescentou que o Irã então vai mudar o regime legal desse estreito para então continuar mantê-lo como deles, apesar do direito internacional que garante a passagem. Isso não vai funcionar e assim, pelo menos segundo essa assessora do líder supremo, que é algo que, como o Marco Rubio comentou hoje, né? Então, a partir de agora, vamos esperar. Vamos ver que outros países, outros regimes vão pensar igual. Vão dizer, olha, eu tenho um pedaço por onde passa o petróleo, por onde passa o gás, então eu também vou fechar ou vou cobrar se eu quiser. Com certeza não. Esse vai ser provavelmente o modelo de pensamento aí. Aliás, falando nisso, mais um ponto. Sim. Hoje o exército e o SEDCOM informam que conseguiram desviar, porque temos que lembrar que o bloqueio no Estreito de Hormuz continua para os iranianos. E hoje o SEDCOM anuncia que conseguiu desviar 57 navios comerciais e que inutilizou 4 deles. Ou seja, realmente foi um dia muito agitado para o pessoal do SEDCOM. Eles conseguiram impedir que os navios entrem ou saiam dos portos iranianos. É assim que as coisas estão. Também entre as imagens impressionantes estão, alguns dos ataques que têm ocorrido e situações realmente intensas. Este é um centro logístico pertencente ao GSTD da Elektrokomestat. Essa situação está em Rostov, lá na Rússia.
Isso foi parte dos ataques que já mostramos para vocês, imagens que foram fortíssimas. Bom, eles pararam, vão parar por alguns dias, mas enfim, agora vamos falar mais sobre esse tema da Ucrânia e da Rússia. Porque, hoje foi assinado não foi assinado, se falou de um. Sim, fala-se de um acordo, né? Isso, pelo menos momentâneo, não para essa questão, esse momento, como eles chamam de desfiles e toda essa situação. Vamos também para essa outra imagem, né, que faz parte desses ataques que estão acontecendo nessa região. O que está acontecendo? É um ataque que aconteceu na região da Chechênia por parte de drones ucranianos, onde vários veículos foram atacados por esses drones na região do FSB, onde ficam os escritórios de inteligência. O Centro de Comando número 42 da Divisão de Fuzileiros Motorizados da Guarda do Distrito de Kharkov foi o alvo do ataque. Isso foi na manhã de hoje e aqui estão outras imagens onde vemos o ataque direto, digamos de outro ângulo. O mesmo ataque ao escritório e dá para ver perfeitamente como o drone entra, como ele atinge o interior do escritório. Vamos ver, vamos assistir. Aí está. Sim, aí está. Aí está. Vocês viram, foi uma entrada de cinema impressionante. Também. Essa aqui já é outra imagem que chamou a atenção. Isso faz parte dos ensaios para o desfile de 9 de maio e então, na noite de ontem foi relatada essa situação de emergência, na qual a Rússia estava fazendo o ensaio um dia antes e de repente algo aconteceu. Exatamente, começaram a ouvir drones e, começaram a correr, obviamente, para se proteger. Eles, obviamente, têm ensaiado para o evento de amanhã. Para eles já estão agora no dia 9 de maio, o dia da vitória. E, dizem por aí que havia uma gravação do desfile para exibir caso houvesse um ataque de drones por parte da Ucrânia. Eles estavam preparados para soltar a gravação para que ela aparecesse e as pessoas nem perceberiam. Ou seja, eles ainda usam fitas cassete. Ainda usam fitas cassete. Se possuem postos da época de Stalin, por que não teriam VHS? É assim que as coisas são nesse assunto. Aliás, os aeroportos que têm sido vistos na Rússia estão cheios. Isso compartilhado pelos próprios blogueiros russos que estão reclamando de que continuam ocorrendo cancelamentos de voos constantemente. Cancelamentos sem justificativa, já que não há problema técnico, apenas porque o movimento dos russos está muito limitado agora. Talvez seja por nervosismo, porque talvez suspeitem que possa haver algum protesto. Não sei o que Vladimir Putin está esperando, mas tem ocorrido movimentos estranhos ultimamente. Sim, tudo tem estado muito contido. Isso obviamente foi atribuído aos drones ucranianos. Saíram muitos vídeos de influenciadores que iam viajar para a Turquia, que é o destino preferido e um dos poucos lugares onde os russos podem entrar para passar férias. E a resposta dos ucranianos foi ótima. Eles dizem, vocês ficam 1 ou 2 dias no aeroporto. Nós estamos há 4 anos dormindo nos porões. Ou seja, isso não é nada. Não é nada comparado com o que eles estão passando. E outro assunto é essa mensagem que o presidente da Ucrânia enviou. Vamos ouvir. De acordo com o que relatam nessa mensagem que a Ucrânia divulgou, neste momento ele chegou às linhas de frente e visitou posições ucranianas. Enquanto isso, fala-se de uma espécie de acordo de pelo menos 3 dias para evitar ataques de ambos os lados. Hoje, inclusive, Zelensky fez até uma piada, não? Exatamente. Na verdade, ele lançou um comunicado, um decreto, onde ele publicou em sua página na internet e também publicou em sua conta no X, onde ordenava que não fossem realizados ataques contra a Praça Vermelha de Moscou durante o desfile do Dia da Vitória. Que em algumas horas agora, e que a Rússia comemora bem o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele diz que é por motivos humanitários. Isso é o que é o comércio. A mensagem por motivos humanitários estabelecemos nas negociações com a parte dos Estados Unidos em 8 de maio de 2026 Foi decidido autorizar a realização do desfile em Moscou, Federação Russa, no dia 9 de maio
Ou seja, eles estão dando permissão para a Rússia fazer sua festinha. Na verdade, já tem uma reação do Peskov, que eu até perdi, onde diziam, não, eles não têm que nos dar permissão, não sei o quê, bem irritados. Mas, enfim, a verdade é que estava no fio, não é? Que isso poderia acontecer. Exatamente. Bom, é meio brincadeira e também possivelmente uma disputa política que está acontecendo agora entre Ucrânia e Rússia. E evidentemente sabe que esse tipo de comentário irrita. Está reagindo muito. Sempre há reação. Então, bom. E bom, o que disse Donald Trump hoje? Bom, ele é quem anunciou esse cessar-fogo de 3 dias. Está correto. Que bom, vamos ver se os russos aguentam esses 3 dias que começam, ele diz. Será o começo, talvez o começo do fim da guerra. É isso que ele deseja. Na verdade, eu vejo isso bem complicado e o que se espera é que haja uma troca de prisioneiros, seriam mais ou menos 1.000. Eu acho que é a maior que já vimos até agora. Os dias de cessar-fogo seriam de 9 a 11 de maio, quando haveria uma suspensão total das hostilidades e a realização da troca de 1.000 prisioneiros de cada país. Ou seja, 1.000 e 1.000. Ou seja, vão ser 2.000 pessoas no total, vai ser um número importante. Sim, exatamente isso. Bom, vamos para outros assuntos, porque vejam só, enquanto isso tudo acontece e enquanto Milei está, pois fazendo amizade com Trump e tentando supostamente pressionar as Malvinas, ao mesmo tempo, né, o Chile estão fazendo aliança com o Reino Unido. Ou seja, vai ser uma questão de cooperação aeroespacial, até mesmo de formação militar. Ou seja, estamos falando que os chilenos vão ter, então, vários pontos com o pessoal da Royal Air Force do Reino Unido, que vai colaborar conosco, fazendo, como se chama, intercâmbio, digamos, tanto de segurança, logística, etc. Segundo o que relatam a Força Aérea Chilena, a FACH e a Royal Air Force, a Força Aérea Real, eles têm experimentado um impulso notável nos últimos meses, refletindo, segundo eles, uma visão compartilhada do domínio aeroespacial e da preparação operacional conjunta. Bom, essas são questões que estão sendo debatidas agora mesmo na Argentina, tanto na relação com o Reino Unido, quanto novamente na relação com os Estados Unidos. E por outro lado, o Chile está se voltando para o Reino Unido. É assim que as coisas estão nesse assunto. Vamos para outros temas importantes. Bem, hoje anunciam novamente, parece que já é mais um. Digamos, como vários dias fazendo a mesma coisa. O Comando Sul dos Estados Unidos, que está operando no Caribe e no Atlântico aqui no México, informa, assim como o Pacífico, que foi realizado outro ataque contra uma embarcação, que, segundo eles, era dedicada ao tráfico de drogas. Desta vez foi no Pacífico Ocidental e afirmam que 2 pessoas teriam perdido a vida. Também há um sobrevivente. E agora a Guarda dos Estados Unidos ativou o sistema de busca e resgate para essa pessoa. E bom, este é um comunicado divulgado nas redes pela Força Tarefa Conjunta Lança do Sul, sob o comando do general Francis L. Donovan. E eles dizem que executaram esse ataque por meio de um ataque sinérgico letal. Obviamente nenhum norte-americano perdeu a vida, mas eles sempre deixam isso claro. Bom, faz parte dos movimentos que continuam acontecendo nas Américas. Hoje o Trump foi bem agressivo com o México. Ele ficou assim, ficou intenso. É esse, segundo ele. Não é bom, mas faz parte também das estratégias de pressão, né? Não ir para uma pressão, não ir em pressão, não. Mas enfim, é assim que estão as coisas também com esse Trump. Não há mais nada sobre esse assunto por agora. Desse tema, não. Vamos abordar outros temas importantes. Entre as notas curiosas, confiram essa tecnologia bem curiosa e o que estamos vendo é tipo uma mesa que está meio inclinada, né? Confiram o que vai acontecer. Está em câmera rápida, então parece mais rápido do que realmente é. Mas enfim, se você tiver um pouco de paciência e quiser manter a televisão protegida, vejam só, a televisão fica tipo um acordeão, mas olha só, ela se abre e não dá para ver as linhas. Onde está então a estrutura, vamos dizer assim, né? Então, automatiza essa caixa de madeira ou de aparência de madeira e depois ela se abre e a televisão fica ali escondida. Isso não é algo que vão relatar para o seguro.
Isso é uma televisão ou um televisor de 5 painéis fabricado em Shenzhen. Essa está, bom, lá na capital tecnológica da China, é uma televisão de LED de 5 painéis. E não diz a marca, diz onde foi fabricada, que é em Shenzhen, como eu disse, mas não dizem a marca que vai lançar essa televisão. Talvez ainda seja um modelo experimental, não sei, mas, como eu disse, se já fizeram isso em celulares, em computadores, então já vi algumas televisões não tão grandes como essa. Mas sim, realmente é uma das imagens curiosas do dia de hoje, né? E como eu disse, hoje foi um dia de imagens, mas de temas, como é que chama? De temas OVNI, né? Muito sobre o tema OVNI e tudo isso que estamos vendo aqui também. Aqui estamos, de verdade, isso é impressionante. Assim são alguns dos hospitais na Índia. Imagina só, o pobre doutor estava ali. No começo dá para ver primeiro os corredores, né, os corredores dos hospitais, e depois quem está com a câmera entra no que seria um consultório. Mas olha a quantidade de pessoas em volta do pobre doutor ou da secretária que está responsável. Não é o doutor, imagina só. E ela está gritando, está dizendo assim, olha, você pra lá, você pra lá. Ou seja, você não pode se incomodar com multidão na Índia, não dá para viver assim. Imagina, você chega lá e é assim o tempo todo, desde que começa até que termina, né? Ou seja, você chega em casa e já não quer falar com ninguém, né? Tipo, é assim mesmo. Não, você não vive numa caverna no fim das contas. Sim, é impressionante. Além disso, fica em posição fetal, né? É normal. E o pior é que você vê que todo mundo está assim, gritando, entregando o papel. Não vamos reclamar mais da limpeza, não vamos reclamar da limpeza. Não, também não. E reclamem. Porque assim é melhor. Para que não fique assim. Para que não, sim, para que não tenhamos isso. Que confusão que está aqui no México com esse negócio das férias das crianças. Hoje foi um bom dia. Tem se falado muito, obrigado com esse aqui. É moreno, magro, moreno. O responsável agora pela CEP, que foi quem informou isso, de que a saída é dia 5 de junho. E aí a presidenta veio dizer que, bom, a data, ou seja, não está fixa. Ou seja, como se nos dessem, não, como se ele tivesse tido a ideia. Ele propôs e foi e não. E aí, depois perguntam para Delgado o que está acontecendo com isso. Que a presidenta disse que não era, ou seja, não tinha virado lei. E ele disse, não, a saída é dia 5 de junho. Ou seja, ele contradiz a presidenta. Assim, esse Mário Delgado e em Guadalajara criticaram muito essa saída do dia 5 de junho, porque, bom, no México nós já vivemos Copas do Mundo. E não sei, não sigam muito bem a presidenta Mário Delgado. A presidenta Mário Delgado representa basicamente o AMLU. E esse é um cargo que ele sinceramente não deveria ter tido. Ou seja, o que a CEP tem que estar fazendo? Deveriam ter colocado ali um erudito da educação, né? Uma pessoa que realmente entenda de temas educacionais e não esse personagem. Mas enfim, forçam a colocá-lo ali. E é isso. E temos esse tipo de controvérsia, esse tipo de situação que você viu em Guadalajara. Disseram, nem brincando em Guadalajara. Vamos continuar. Como você vai fazer? Vai fazer tudo pela metade. E a questão é que já vivemos Copas do Mundo aqui. Ou seja, e o que se faz nesse dia em que tem o jogo? As crianças se reúnem, assistem TV durante o jogo por 1 ou 2 horas e nada acontece. A Copa do Mundo não é prioridade, me desculpem, mas não é prioridade para o México e muito menos. Ou seja, a prioridade é a educação, mas não é prioridade a Copa do Mundo. Ou seja, isso é muito claro. E bem, esse é um erro enorme dar preferência à Copa do Mundo diante desse potencial da educação. Se falta alguma coisa é que a gente se esforce mais nesse assunto e depois não está. Está complicado. Bom, vamos para os comentários. Como vocês têm passado? Como vocês estão? Saudações. Dizem que a presidenta já recuou. A popularidade dela está em decadência. Bom, ela não estava de acordo. Ou seja, acho que nem sequer perguntaram para ela. Sim. Claro, quero dizer. Ela deveria ser mais firme no sentido de dizer, olha, não. Quer dizer, isso não pode e não pode ser dito. Sim, ela já tinha comentado antes que queria que as férias fossem mais para as crianças, mas não 3 meses e não sei quantos dias. Ou seja, não. Sim. Saudações. Ai. Léo, como você tem estado? Olá. MT, Beni, Gabriel, Rublox, Tapatia. Dizem que Guadalajara podiam cancelar no dia em que houver jogo. Diz isso. Já não tem problema. O dia, não entendo, né? Quer dizer também o dia, mas...
Lembro que no ensino médio teve uma Copa do Mundo nos Estados Unidos, acho que foi em Atlanta, mas não tenho certeza. Então, eu me lembro que nesse dia nos reuniam no auditório, colocavam a TV e pronto. Quer dizer, você perdia 2 horas de aula, não acontecia nada. Sim, saudações para Roblox. Dizem que para as farmacêuticas não interessa a população saudável. O objetivo é vender remédios para aliviar, não curar de verdade. Não é para te curar ou prevenir, nem para isso. A prevenção é um tema muito negligenciado por todos os governos. Que bom, isso eu realmente admiro. Eu aplaudo de verdade o Robert Kennedy Jr., embora ele realmente não seja médico, porque ele realmente se interessa muito pelo tema da prevenção. Por isso apresento esses projetos para incentivar jovens a se exercitarem e se alimentarem melhor. Porque de nada adianta ter mais medicamentos se a população continua doente, cada vez mais jovem e mais jovem. Saudações para a Emma, como você está? A prevenção esse é o foco, ou seja, esse é o foco. Porque assim você vai evitar que haja tantos casos da doença que você quiser. Ou seja, sim, esse é o foco. Mas a verdade é que não se trabalha esse tema em alguns países, em outros países, esse é o tema, né, a prevenção, né? E aí só faltaria ver quantos casos em proporção existem de tudo, né, obesidade, câncer, etc. E perceber então quais são realmente os sistemas de saúde que funcionam, ele diz. Sim, outro dia ele me mostrou uma pesquisa que fez uma moça, não lembro se ela é médica ou responsável pela parte física. Sim, mas a questão é que ela dizia que a gestão, por exemplo, dos esportes é super diferente nos Estados Unidos e na Europa. Mas na Europa é assim. Eles comem muito pão e outras coisas simples, quase não comem alimentos processados, diferente dos Estados Unidos, e não frequentam academias. É muito estranho, já as academias não são como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, apesar do problema que eles têm, obesidade, sim, eles têm muito, ou a mensalidade da academia é algo que eles pagam, vão ou não vão, eles pagam, mas na Europa as pessoas não vão para a academia. Eles andam de bicicleta, vão caminhar ou veem isso como algo mais recreativo para se divertir com os amigos. Nos Estados Unidos, parece que é preciso se esforçar para queimar calorias, mas ainda assim o problema de saúde e obesidade persiste. E na Europa eles não têm esse problema. É muito louco, né? Tem que mudar também a visão de como é o exercício e, bom, obviamente a alimentação. A alimentação e a prevenção, ou seja, também não é ficar o dia todo na academia comendo só frutas e verduras, né? Quer dizer, como dizem, sim. É um equilíbrio. É um equilíbrio, exatamente. Sim, tem quem fique louco dizendo que não podemos comer nenhum carboidrato, nem vegetais com carboidrato. Sim, não, ou seja, você vê, olha as fotos dos pais, né, tipo, e os pais que a gente tinha, sei lá... Que estudam. Eles viveram nos anos 70, né? Veja as fotos antigas e repare como quase todos eram magros. E claro que eles comiam tortilha e pão doce, ou seja, comiam de tudo. Só que era moderado, né? Ou então nem tanto. Sim. Processado, e também não era processado, sim, essa é a questão. Saudações para Aldo Barajas, que diz, bom, na verdade, Pepe, já sei, saudações. Pepe ao vivo, acho que a palavra que você procurou ontem para descrever como a mente pode criar entidades e situações é tulpa. O tulpa, obrigada, exatamente. Saudações para Andy, ela diz, a cultura no mundo está piorando. Óbvio, não é prioridade mundial, mas o povo ignorante é fácil de manipular e mais dinheiro para o governo, diz Andy. Saudações para Andy. Olá, como você tem passado? Tudo bem? Também saudações para toda a comunidade que está chegando. Diz, piada para os amargurados, há 2 palavras que vão te abrir muitas portas. Quais são? Diz, puxe e empurre. Diz, já fiz a prova de edição. Que nota te deram? Reprovado. Ou seja, o que aconteceu? Esse diz, você já ouviu aquela do aviário e dos pássaros? Diz, olha só. Vem, você pergunta para mim. Dizem os denunciantes, dizem os vazadores, se sempre falariam antes de mandarem eles calarem a boca. Diz, saudações, whistleblower. Aliás, tem assunto. Tem detalhes do que está acontecendo com essa questão dos cientistas. Pelo menos alguns desses detalhes não são nada urgentes, então a gente comenta se quiserem amanhã. Mas sim, tem alguns casos a mais para depois. Hoje o assunto foi muito sobre os UAPs e OVNIs e tudo isso. Sim, e já nem quis comentar mais, mas pelo menos amanhã a gente atualiza. Esse assunto dos cientistas e de algumas opiniões muito interessantes que têm surgido. Na verdade, o próprio Michio Kaku também tem dado opiniões opinando sobre o assunto.
Alguns cientistas estão preocupados com possíveis conflitos em temas sensíveis, mesmo que Trump tenha tentado minimizar recentemente. Dizem que, se perceberem que há riscos entre cientistas de 7 áreas, como por exemplo a nuclear, e coisas assim espaciais. E além disso, desde aquela época, os cientistas de farmacêuticas e desse tipo de lugares já vinham reclamando que existe roubo de talentos. Mas isso é quase normal em todo lugar. Em todas as indústrias, eles roubam pessoas muito talentosas, seja com subornos ou com salários mais altos também. Não necessariamente subornos, com uma oferta mais alta, você também tem o direito de ir para o outro lado, né? Mas de repente a coisa fica intensa, porque não são países que são considerados inimigos dos Estados Unidos. Outro dia saiu um caso de um especialista em Mocorninquera. Você lembra que comentamos isso aqui? E os chineses o levaram. Ele tinha problemas aqui nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, e os chineses o convenceram e o levaram, e agora ele está lá. Ele está liderando um projeto de tecnologia ou algo assim, mas o ponto é que sim, e assim também nos Estados Unidos, no Japão, todo mundo está levando os cientistas como pode. Ela diz, desde que voltei do Canadá, estou impressionada com a obesidade em Guadalajara. Ela fala que essa percepção é interessante, tipo, como você percebeu isso lá? Não digo Guadalajara, mas eu vejo aqui em Monterrey, de repente, se toda a família diz que está bem, preocupante, porque são crianças de 10 anos, bem pequenas, já com um problema de obesidade bem sério, e você vê os pais, e como que eles vão ajudar? Eles nem conseguem ajudar a si mesmos. Sim, não está. Está complicado, sim, esse é um tema 100% de prevenção, mas não sei o quê. Diz que Tavi Kest é da ala de Pinochet no Chile, e lembremos que Pinochet era amigo de Margaret Thatcher, e por isso a Inglaterra tende a se alinhar assim nos negócios. Olha, interessante, quem disse isso? Diz Tavi. Obrigado pela informação. Diz esse Pepe. Eu me pergunto se passar por cima do Congresso já pode ser considerado um esporte olímpico, porque quase todos os países fazem isso. Diz que é verdade. Está bom. Diz Alejandra Gomes, diz Guata, sei quanta informação o governo escondeu de nós, mas que bom, agora sabemos que o Malsan não estava louco. Saiu o assunto daqueles bonequinhos que você apresentou e você viu, que bom, eles dizem que não. Sim, dizem que não, exatamente, fizemos isso no Amigo. É isso mesmo. Ou seja, exatamente. Não é bom, dizem que não tem nada ali, mas tudo bem, dizem, piada para amargurados e agora é com você. Aqui está, olha. Conta a piada, mas para os amargurados tem 2 palavras que vão te abrir para esse realista. Achei que não baixei direito, diz. Boa noite, saudações. Como você está, Cleo? Muito boa noite, Rublos. Quem mais está por aqui? O que não aparecia para mim em todos os comentários diz este. Saudações para Cleo Vasquez. Como você está, Cleo? Também estou aqui em... As tortas sojadas. Diz Pepe, eu estava pensando que os iranianos fingiam que enriqueciam urânio para armar uma armadilha para Trump, os Estados Unidos e Israel atacarem eles. E assim eles poderiam ficar com a coisa e permanecer lá. Olha, o comentário aí está interessante. Sim, o que uma vez comentamos aqui era que tínhamos a sensação de que o Irã queria ser atacado. Vendo por esse lado faz sentido para mim. Digo não necessariamente que não enriqueceram, mas o suficiente para se colocar em uma posição de... Assim, nessa posição, como dizer, olha, estão me atacando e então com isso eu preciso me colocar nessa outra posição, certo? O que teria acontecido se, em vez de tudo isso, o Irã tivesse tomado o Estreito de Hormuz em um dia, assim como os hijabineros, e que de fato tomasse o Estreito de Hormuz? E na marra, né? Quer dizer, seria porque eu nem nessa ocasião, nem na... Hipoteticamente seria justificado. Obviamente não é justificado de forma alguma, mas... Pois nesta ocasião, o que pelo menos internamente está sendo mostrado é que a Guarda Revolucionária tem todo o poder. Ou seja, o que sempre se dizia, já faz tempo que falam que eles têm o poder. Ficou claro que são eles que mandam ali, né? Saudações a Henry Carvajal da Venezuela, que traz ótimas informações.
Aqui é uma terra muito sofrida por causa do contexto e de acontecimentos muito graves, com perdas de vidas e desaparecidos, presos políticos. Sim, esse assunto, esse nome, o governo da Venezuela simplesmente ignorou. Sinceramente, muito feio, muito feio. Tremendo. Saudações, saudações. Saudações e papai. Bom, tenho aqui uma frase que diz: perdão não se nega a ninguém, mas a confiança nunca se recupera. Sobre o tema do perdão, agora há pouco vi que estavam discutindo, e realmente, nossa, é um tema bem complicado. De repente, quando vejo casos, principalmente nos Estados Unidos, de pais que perdoam, por exemplo, a pessoa que tirou a vida do filho, eu penso, nossa, que forte, né? Que forte conseguir esse nível de perdão. Porque muitos deles estão pedindo que os liberem. Por exemplo, acho que tem um caso de um rapaz que estava dirigindo mal, bateu e tirou a vida da filha ou do filho. Não me lembro, mas não sei, é tão difícil, mas você também disse que é impressionante. Não é impressionante, mas não sei se alguém consegue ter esse nível de perdão. Tem um documentário desse Werner Herzog que está de graça no YouTube e fala sobre pessoas que falam ao telefone ou que mandam mensagem, exatamente, que mandam mensagem no carro enquanto dirigem. Então, ele mostra vários casos e mostra o caso de um rapaz que estava indo na caminhonete dele, voltando do trabalho para casa por uma estrada onde ficam não os menonitas, mas os outros. Isso. Esses meus amigos. Os amigos que vão nas suas carroças, né? E nas carroças eles normalmente vão um pouco na estrada e um pouco na beirada. Então ele disse que baixou os olhos para mandar um "já estou chegando, te amo". Ele mandou isso para a esposa e nem teve tempo de levantar os olhos. Ele bateu em cheio numa carroça onde estavam 2 crianças e os pais, e as crianças faleceram, os pais sobreviveram. Ele vai imediatamente para a cadeia por causa disso. Obviamente, ele estava devastado. Obviamente, quando a polícia chega e ele lá no documentário, ele já está livre, já está livre. Ele lê a carta que o pai manda para ele. E das crianças? O pai das crianças perdoando ele, não me diga. Digo, não quero ser religiosa, mas a Bíblia ensina que todos são irmãos. Você perdoaria seu irmão por isso? Não. Y los amigos tienen... Cristiano. Sim. Eu não conheço muito bem como é a cultura deles, mas olha, o que quero dizer é que eles aplicam isso e, obviamente, ele está lendo isso para mim. Está, então, obviamente, super. Porque, no final das contas, você não tirou dele uma coisa qualquer. E por descuido terrível, ele diz. Ai... Existem pássaros de vários tamanhos, depende do tipo e do comprador. O jornal diz, não sei do que falam nem o que está acontecendo. Sim, não. Dice, saludos, Ana Hill. Estão boas? Saudações para Juan. O que o casal fez? Saudações do Uruguai. Saudações para Rossi Rossaiva, Caixa Hidalgo. Muito obrigada, aliás, por esse superchat. Saudações, obrigado. Saudações. Também diz Martim, o perdão não é para quem te faz mal, é para a vítima, para que ela continue, para que ela siga em frente. Se a âncora do ódio para liberar sua mochila, sim. Bom, isso é muito importante, porque depois tem gente que fica com isso e só se machuca. E te adoece, te adoece. No final das contas, o ódio, a raiva, o incômodo, toda essa situação realmente é complicado. É tipo, olha, isso é outro assunto. Hoje fizemos uma live e espero que tenham assistido sobre o que ocorre no oceano. Eu estou tentando de manhã dividir por tema as lives, mesmo que não sejam tão longas, mas são temáticas. Então fizemos um especial sobre um grupo de cientistas que, através do satélite Copérnico, fazem um estudo global e lançam um alerta global. Aliás, dizendo para prestar atenção no oceano, porque com os dados em mãos, confirmam que claramente se vêem 2 coisas. Primeiro, o fenômeno El Niño. É, bem, praticamente um fato, não é? Pelos padrões. Esses são os padrões de como está se movendo bem toda a questão da água, das correntes. Mas, ao mesmo tempo, estão detectando um nível recorde de temperaturas. Já no mês de abril, igualamos o recorde máximo da história no aquecimento. 2024 aconteceu e agora está se igualando. Mas ele diz, é só abril. Então, eles acham que 2026 vai quebrar o recorde dos recordes em relação à temperatura oceânica e, por consequência, os efeitos vão ser vistos.
Então, que não nos surpreenda se de repente, não sei onde, obviamente, mas vão acontecer surpresas, fenômenos tremendos. Então, digo, aí está o relatório completo. Caso queiram conferir, agradeço a vocês e, bom, estaremos aqui. Ainda falta a atualização da Universidade do Colorado sobre a temporada de furacões e depois outra da NOAA. Mais adiante, nas próximas semanas, antes de junho, deve ser neste mês de maio, já próxima da NOAA, da quantidade de furacões que vai ter, e depois, no meio da temporada, eles fazem outra revisão e voltam a meio que prever como vai terminar, porque o final é o mais difícil, né? O final, quer dizer, a temporada de furacões começa assim e vai aumentando. Então, bom, isso aí a gente também vai atualizando, né? Sim, sim. Sim, eu sei. Aqui quem vocês veem é super pró-Trump. Mas a questão do acordo que o Obama tinha é muito, mas 1000 vezes melhor do que qualquer um que o Trump consiga. Os analistas já disseram isso. O Trump mentiu bastante sobre esse acordo, dizendo que deu muito dinheiro, o que não é verdade. Ele terá que dar ainda mais se conseguir esse acordo. Se conseguir o acordo, o que eles pedem são 20 bilhões de dólares, mais ou menos, o que foi acordado naquela época com o Obama. Então é mais ou menos isso. O dinheiro que foi liberado foram 3 bilhões, aqui querem liberar 20 bilhões. É uma coisa realmente pesada. Sei que os acordos nunca são perfeitos. Também não vou dizer, é que o acordo do Obama foi perfeito. Não, de jeito nenhum. Mas era melhor. Mas era melhor, muito melhor. Por enquanto. Então, o que acontece é que o milagre acontece e ele consegue... Se talvez alcançar o melhor. E se conseguir, também tem que dizer. Ou seja, mas tem que ter. Como eu digo, sempre é preciso estar fora das preferências e aversões, né? Porque se de repente você é muito fã de algo ou muito contra algo, não nos deixa ver a realidade. É preciso buscar, tentar enxergar essa realidade. E isso sempre é importante, né? E me traz isso e me diz, e é oficial, não faço nada o dia todo, passo o dia assistindo ao seu programa. Toda vez que você me traz... Te mando um grande abraço. Muito obrigado, porque sim, eu vejo vocês, sim, eu vou assistindo, conta. Olha, veja, se vocês vão nos acompanhando nos diferentes temas, nós agradecemos muito por isso. O que estava acontecendo nas transmissões ao vivo era que, de repente, fazíamos 2 horas de manhã, e depois nem todos assistiam. Assistiam a um pedaço, qualquer coisa, então perdiam os temas e me diziam: "Ei, Pepe, você não está falando desse tema, não está falando daquele tema." Eu falei sim, mas está em tal minuto e não sei o quê. Mas assim, já dividido, parece que fica melhor, né? Pelo menos é o que eu sinto e vejo. Parece que eles entram no tema que interessa pra eles, né? O pai Noah diz brincando em casal: "Faz 1 mês que não temos relações." Não põe no plural. Olha, e alguém vai dormir, mas no quintal pergunta: "Que filme você está assistindo?" Assassinos em série. Sobre o que é? Sobre uma borboleta que não acha a mãe. Inscreva-se. Não. Assim não dá pra ver. Era sobre uma borboleta que não encontra a mãe dela. Você entendeu? Não. Não entendi, papai. Precisamos voltar. Assim não dá. Lendo algo em 3D? Sim. Saudações. Bom. Diz Leonardo. Depois a Rússia os ataca e se envolve numa guerra sem previsão de fim. Costumo dizer que isso acontece em partes, diz Pepe. Sabe por que pensei nisso? Porque eu me lembro que você tinha dito que a Ucrânia tinha armado uma armadilha para a Rússia, fazendo-os acreditar que iam atacar. Ok. Para acharem que a guerra seria fácil. Depois, a Rússia os ataca e se envolve num conflito sem previsão de fim. Ou seja, que foi uma estratégia, e me parece que o Irã optou por essa estratégia para realizar seu sonho. Que comentário interessante. Sim, porque veja, você sabe dessa conta. Você sabe que tal inimigo vai contra você, não é? Você diz, olha, sabe que já percebi que esse inimigo vai me atacar. O que você prefere? Que ele te ataque agora que não está preparado, que está faltando isso, está faltando aquilo outro? Ou que ele te ataque daqui a 3 anos e te destrua porque vai estar muito mais preparado? Então eu digo, são cálculos que se fazem agora. Se foi assim com a questão do Irã, eu não sei, mas me parece uma hipótese interessante para analisar. Quer dizer, quanto disso? Bom, aí tem um relatório de inteligência que afirma que Ali Khamenei, ou seja, o líder supremo, se colocou em posição para morrer. Ou seja, ele se colocou em um ponto em que disse, bom, já sei. Mas ele nem se escondeu. Ele não se escondeu mesmo, sabendo que poderia ser atacado
E muitos acham que ele queria se sacrificar, mas não dá para saber ao certo nessas questões. Sabe? E eu de repente sou dessas. Também sou desses do tipo, bom, diz amigos. Há anos, pesquisadores chilenos criaram uma vacina para uma doença do sul do Chile transmitida por rato de rabo comprido, mas nenhum governo investiu. Clássico na Covid, quando um ano antes, né, já tínhamos contado uma. Cientistas estavam fazendo uma pesquisa com uma vacina contra todos os coronavírus. Todos estavam buscando investimento, a pesquisa foi interrompida e meses depois apareceu o problema com a Covid. Ou seja, é controle do quartzo quando não exigiu nada, comida. E uma coisa nisso. Seriam 2 milhões de dólares e não é nada para o mural que foi feito. Bem, este diz que a guerra, o conflito, é a melhor forma de permanecer no poder. Diz Olga também. Exato, porque olha o que acontece se não tivesse havido guerra. Os protestos estavam crescendo e crescendo. Cada vez eram protestos maiores, agora já estavam mais organizados. Já estão bem posicionados? Eles já não estão organizados. Quem mantém posição é só a guarda revolucionária. É terrível. Saudações, vejam só. E a questão é que é um sarcasmo, é que não funciona como piada, né? Aquela do nascimento por natureza. Ah, desculpa. Desculpa, assassinos de verdade mesmo, mas não é piada. Igual quem coloca papai não funciona. Mas já é um saco. Saí, montou já como está dizendo o título do filme, diz que se trata. Sim, é isso mesmo. Ai, sim. Sim, saudações para Gabriel Duran Castro, é um negócio, ele diz. Sim, saudações, Gabriel, exatamente. É um negócio, diz Andy, diz. É que são assassinos em série sobre o que vai ser, sobre borboletas, ela diz. Sim. Esse hoje não, amanhã é o dia. Amanhã, sábado, amanhã é dia de filmes. Vamos ver se eu tomo jeito e conseguimos assistir mais um. Agora, diz William Molin diz, me parece que o tema do OVNI é mais por causa do antivírus. Ou seja, todos, e o lance do antivírus é por causa dos OVNIs. Bom, esse sim, mas enfim. Excelente comentário, muito bom. Gente, lembrem-se que estamos no WhatsApp, estamos no Telegram, estamos no Facebook e no Instagram, mas no Telegram e no WhatsApp, lá especificamente, a gente manda a notificação das últimas informações que estão acontecendo para que vocês fiquem por dentro das novidades do mundo. Saudações, Nicole, Franco, Gabriel, Ben, Andy, para toda a comunidade, um grande abraço, Tapatia, Gisela, para toda a comunidade que nos assiste depois, Leonardo, William, para todos, bom, obviamente, Verderi, um abraço. Saudações. Nicole e Martins, sim, Henry, para toda a comunidade, muito obrigado, nos vemos amanhã. Estamos aqui com as informações. Até logo.